Quando entrei no restaurante, senti o peso da noite que nos esperava. Não era uma noite qualquer, era nosso 15º aniversário de casamento. Passei semanas planejando cada detalhe. O restaurante, um dos mais exclusivos da cidade, era um lugar que ela sempre disse que queria conhecer. Fiz tudo o que pude para conseguir uma reserva. A iluminação estava fraca, a música suave, e o som dos copos de vinho tilintando criava uma atmosfera romântica. Pelo menos, por enquanto, parecia perfeita. Eu estava animado, até nervoso, como se estivesse de volta ao nosso primeiro encontro. Cheguei cedo, ansioso para garantir que tudo fosse perfeito. A mesa estava impecável, com um pequeno vaso de rosas frescas, seu vinho favorito gelando perto, e o melhor lugar da casa, reservado só para nós. Até trouxe um presente, uma pulseira delicada que escolhi depois de semanas de busca. Estava guardada com cuidado no meu bolso, pronta para surpreendê-la no momento certo. Mas, conforme os minutos passavam, a excitação começou a virar uma sensação de desconforto. Ela estava atrasada. Não apenas um pouco, mas 30 minutos. No começo, ignorei. Talvez o trânsito estivesse pior do que o esperado, ou ela tenha se enrolado no trabalho. Mas não era como ela. Mandei uma mensagem rápida em oi, tudo bem? Mal posso esperar para te ver. Nenhuma resposta. Mais 10 minutos se passaram. O garçom apareceu com um sorriso caloroso e perguntou se eu queria pedir algo enquanto esperava. Recusei, rindo nervosamente, dizendo que ela estaria aqui em breve. Olhei para o meu telefone, sem mensagens, sem chamadas perdidas. Liguei para ela, mas foi direto para a caixa postal. 1 hora depois, o garçom voltou, agora com um tom mais hesitante. Devo esperar na mesa? Fiquei ali por mais um tempo, vendo a dor nos olhos dela, difícil de ignorar. Eu só acenei com a cabeça, tentando forçar um sorriso. Meu estômago revirava enquanto ligava para ela de novo, dessa vez deixando a chuva cair mais forte. Mais nada. O restaurante, que antes estava cheio de energia, agora estava quieto, sufocante. Eu podia sentir o olhar dos outros clientes e as mudanças sutis enquanto sussurravam entre si. A preocupação já tinha superado toda a animação. Algo tinha acontecido, e eu não conseguia parar de imaginar o pior. Minhas mãos tremiam um pouco quando digitei outra mensagem. Por favor, me avise que você está bem. Estou ficando preocupado. Dessa vez, não tentei esconder minha preocupação, mas ainda sem resposta. 2 horas se passaram. Eu estava lá, sozinho, em uma mesa para 2. O restaurante estava ficando vazio, e a energia antes agitada foi substituída pelos sons silenciosos da equipe limpando. Eu mal conseguia me concentrar em outra coisa, enquanto meu telefone permanecia em silêncio, zombando de mim. Já havia ligado para ela mais 3 vezes, cada ligação mais desesperada que a anterior. Quando vi o garçom se aproximando novamente, nem esperei ele falar. A conta, eu disse, sem hesitar. Não tinha tocado em nada. Peguei minhas coisas, ainda com o presente no bolso, e saí do restaurante. Meu coração batia forte, minha mente cheia de perguntas sem resposta. Quando pisei no ar fresco da noite, olhei para o meu telefone uma última vez, esperando, rezando por algum sinal dela. Então, como se fosse um sinal, ele acendeu. Uma chamada recebida do número dela. Por um momento, senti um alívio, ela finalmente estava ligando de volta. Mas, quando atendi, percebi que algo estava errado. Minha voz saiu trêmula, mais aliviado do que qualquer outra coisa. Ei, você está bem? Estou tentando falar com você a noite toda. Houve uma pausa do lado dela, uma hesitação que me deixou nervoso. A voz dela estava apressada, quase distraída. Ah, oi. Desculpa, me atrapalhei. Estou atrasada. Ela não deu mais explicações, nem se desculpou pelas horas de silêncio. Nada que justificasse o motivo de me deixar ali, sentado no restaurante, me sentindo um idiota. Algo no tom dela estava errado. Não era só pressa, era algo distante. Eu podia ouvir ruídos ao fundo, risadas abafadas, o som de um copo sendo colocado na mesa, e uma voz masculina, baixa, mais clara. Não conseguia entender o que ele dizia. Mas ele estava tão perto dela que isso fez meu estômago se revirar. Onde você está? Perguntei, minha voz firme, mas um pouco cortante. Tentei manter o tremor, mas não sei se consegui. Houve outra pausa, mais longa dessa vez. Quando ela respondeu, foi com um tom que parecia ensaiado.
Estou no escritório, tivemos um projeto de última hora e não consegui sair. Vou estar em casa por volta das 23 horas. E aquela voz. Não tinha como ela estar sozinha. Você ainda está no trabalho? Repeti, tentando controlar minha descrença. Não queria acusá-la, mas tudo dentro de mim gritava que algo não estava certo. Sim, ela respondeu, mas de um jeito defensivo, não posso falar agora, te vejo em casa, ok? Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela desligou, sem me dar a chance de pressioná-la ou de pedir uma explicação. A ligação terminou, mas as perguntas ficaram ensurdecedoras. Por um momento, fiquei parado na calçada, com o telefone ainda no ouvido, ouvindo a linha vazia. Minha mente estava acelerada, repetindo cada segundo da ligação, os ruídos ao fundo, o tom apressado da voz dela. Tudo parecia errado. No fundo, eu já sabia a resposta para a pergunta que nem me atrevia a fazer, mas não queria acreditar. Instintivamente, abri o aplicativo de GPS do meu celular. Meses atrás, nós tínhamos ativado o compartilhamento de localização por precaução, quando ela começou a fazer turnos à noite. Nunca tinha usado antes, mas agora não hesitei. Meu dedo se moveu quase automaticamente, puxando a localização dela. Meu coração afundou quando o aplicativo carregou. Ela não estava no escritório. Ela estava do outro lado da cidade, estacionada em um lugar que eu reconheci imediatamente. Era um motel pequeno, fora de mão. Meu peito apertou, e um leve náusea me atingiu com tanta força que precisei me apoiar na parede para me manter firme. Fiquei ali, olhando para o ponto piscando na tela, esperando estar errado, esperando que tudo fosse algum tipo de engano. Mas a verdade fria e inegável me encarou de volta, e com ela veio uma crescente sensação de traição. Fiquei ali por um momento, paralisado, mas logo a raiva começou a tomar conta do meu corpo, substituindo o choque. Se ela estava mentindo para mim, se o que eu temia era verdade, eu precisava ter certeza, eu precisava ver com meus próprios olhos. Não ia ficar sentado pensando mais, não. Liguei para ela mais uma vez, mas dessa vez foi direto para o correio de voz. Ela nem estava tentando se esconder mais. Meu maxilar ficou tenso enquanto eu guardava o telefone no bolso e comecei a andar rápido até o carro. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo, era de uma raiva fria e decidida. Isso já não era só uma suspeita, era um quebra-cabeça e as peças estavam se encaixando. Quando liguei o carro, o endereço ainda estava lá no GPS. Minha mente estava uma tempestade de emoções, mágoa, raiva, descrença. Mas, por baixo de tudo, havia uma coisa bem clara, e eu ia descobrir a verdade. E eu ia fazer isso naquela noite. A viagem até o motel foi um borrão. Minhas mãos apertavam o volante, os nós dos meus dedos estavam brancos de tensão. Cada sinal vermelho parecia uma eternidade. Cada motorista lento no meu caminho, cada obstáculo parecia me atrasar ainda mais. O endereço no GPS continuava piscando, zombando de mim, me desafiando a continuar. Minha mente corria, tentando pensar em todas as possibilidades, nenhuma boa. E se eu estivesse errado? E se tivesse uma explicação inocente para tudo isso? Mas toda vez que tentava me convencer disso, o tom apressado da voz dela vinha na minha cabeça como um disco quebrado. Quando entrei no estacionamento do motel, meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. O lugar era exatamente o que eu esperava, mal iluminado, com as paredes descascando, e um letreiro de neon piscando com as vagas. Não era um lugar onde alguém iria por acidente, e com certeza não era um lugar que você confundiria com um escritório. A verdade estava lá, me encarando. O peso dela era quase sufocante. Estacionei algumas vagas longe do carro dela, que eu reconheci de imediato. Era claro como o dia. Ela nem tentou esconder, não estacionou em um lugar discreto. Fiquei ali por um momento, segurando o meu telefone como se fosse uma tábua de salvação. Parte de mim queria entrar e exigir respostas na hora, mas outra parte hesitou. Porque, se eu entrasse, não haveria como voltar atrás. O que quer que eu encontrasse lá mudaria tudo. Respirei fundo e abri o aplicativo de compartilhamento de localização de novo, confirmando o que eu já sabia, ela estava dentro. Meus dedos ficaram suspensos sobre a tela e, quase sem pensar, liguei a gravação de vídeo no meu celular. Se eu fosse fazer isso, precisava de provas. Provas do que ela tinha feito, do que eu suspeitava a noite toda. Saí do carro, o ar frio da noite batendo na minha pele, mas não fazendo nada para aliviar a raiva que eu sentia. Cada passo em direção ao motel parecia mais pesado que o anterior. Eu observava os carros no estacionamento, me perguntando qual deles era o dele.
Esse pensamento fez meu estômago revirar, mas eu tentei deixar de lado. Agora, meu objetivo era um só, em encontrá-la. O corredor que levava ao quarto tinha um cheiro leve de mofo e arrependimento. Meu coração estava acelerado enquanto eu passava de porta em porta, os números se confundindo até que eu encontrei o quarto certo. O GPS me levou até o 214. Eu podia ouvir vozes abafadas do outro lado da porta, a dela, inconfundível, e a dele, mais profundas e casuais, como se fosse apenas mais uma noite para eles. Por um segundo, congelei. Era isso. Este era o momento. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida estava se despedaçando, ou, talvez, milagrosamente sendo mantido unido. Apertei o botão de gravar no meu celular e o levantei levemente, prendendo a respiração enquanto bati firme na porta. Houve uma pausa. As vozes do lado de dentro ficaram em silêncio. Então, ouvi passos apressados, um sussurro abafado, e a porta se abriu um pouco. Ela ficou ali, com o rosto uma mistura de choque e medo, como uma criança pega saindo tarde de casa. Seu cabelo estava bagunçado, a blusa amassada de um jeito que não deixava dúvidas. "O que você está fazendo aqui?" Ela gaguejou, a voz quase um sussurro. Seus olhos correram nervosos para trás dela e, antes que ela pudesse fechar a porta, eu a abri o suficiente para ver ele ali, parado, sem camisa. Ficamos em silêncio por um momento. Nenhum de nós falou. O peso do silêncio estava esmagando o ar, denso com a tensão. Levantei o celular novamente, a câmera ainda gravando. "Então é assim que você trabalha até tarde?" Minha voz estava calma, mais fria do que eu imaginava. Ela não respondeu. Não precisava. Sua expressão disse tudo. Enquanto eu estava ali, observando ela tentar encontrar uma explicação, toda a raiva, mágoa e descrença que eu sentia se transformaram em outra coisa. Eu sabia que não podia deixar esse momento passar despercebido, não dessa vez. Assim que entrei completamente na sala, o ar parecia sufocante, e o silêncio era tão pesado, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Ela se afastou um pouco, o rosto pálido, e seus olhos dispararam entre mim e o homem que estava, de forma desajeitada, ao lado da cama. A camisa dele ainda estava pendurada no braço. Ele me olhou como um servo pego pelos faróis, sem saber se deveria falar, correr ou desaparecer. "Você vai dizer alguma coisa?" Eu perguntei, sem olhar para ninguém em particular. Minha voz estava firme e calma, mas a tensão no meu peito era quase insuportável. Segurei meu celular, ainda gravando, e movi a câmera lentamente entre ela e ele, deixando claro que não havia mais espaço para desculpas ou negações. Ela abriu a boca, como se fosse falar, mas nada saiu. Os lábios dela tremeram levemente, e por um momento eu vi um lampejo de vergonha nos olhos dela. "Não é isso que parece", ela finalmente conseguiu dizer, com uma voz trêmula e pouco convincente. As palavras dela pareciam tão vazias quanto o próprio quarto. "Não o que parece?" Eu repeti, levantando uma sobrancelha e gesticulando ao redor do quarto, na cama desfeita, a garrafa de vinho meio vazia na mesa de cabeceira, os sapatos jogados no canto. Tudo isso dizia muito mais do que qualquer explicação que ela tentasse inventar. "Então como é que parece?" "Me esclareça", sua colega de trabalho, disse, agora com um tom mais cortante. Agora eu sabia quem ele era. Era o tal nome que ela mencionava de vez em quando em conversas casuais. Ele mudou de posição desconfortavelmente, mas não disse uma palavra. Parecia jovem, provavelmente quase 30 anos, e tinha a audácia de parecer quase apologético, como se ele não tivesse toda a culpa. Eu vi o medo nos olhos dele, e honestamente, eu não sabia se ria ou se atacava. "Acho que você deveria ir embora", eu disse, meu olhar fixo nele. Minha voz estava fria, e eu podia ver o peso das minhas palavras sobre ele. Ele hesitou um momento, olhando para ela, como se pedisse permissão ou orientação. Mas ela não respondeu. Agora, eu adicionei o tom inconfundível. Sem dizer mais nada, ele agarrou suas coisas, camisa, sapatos e dignidade, e passou por mim, evitando o contato visual enquanto desaparecia pela porta. O som da porta batendo ecoou pela sala, deixando apenas nós dois para trás. Por um momento, nenhum de nós falou nada. Ela ficou lá, com os braços cruzados, tentando se proteger da realidade do que tinha acabado de acontecer. Eu vi as lágrimas se formando nos olhos dela, mas elas não despertaram nenhuma simpatia em mim, não naquela noite. "Quanto tempo?" Eu finalmente perguntei, quebrando o silêncio. Minha voz estava baixa, mas firme. "Quanto tempo isso vem acontecendo?"
Ela olhou para mim, e sua expressão era uma mistura de culpa e desespero. Não, não era, ela começou, mas as palavras se desfizeram tão rápido quanto saíram da boca dela. Ela respirou fundo. Simplesmente aconteceu. Não foi planejado. Eu juro, não planejei. Eu zumbia de raiva e zombava com o tom amargo. Você espera que eu acredite que isso não foi um erro? Os erros não se parecem com isso, eu gesticulei ao redor da sala, minha voz subindo um pouco. Isso foi uma escolha que você fez repetidamente. Ela tentou segurar minha mão, mas eu a puxei para longe. O gesto dela foi como um tapa na cara. Por favor, deixe-me explicar, ela implorou, a voz embargada. Não era para acontecer assim. Explique, eu disse, balançando a cabeça. Você teve horas para me explicar. Me ignorou a noite toda, mentiu para mim e agora quer explicar? Peguei meu celular, a gravação ainda estava rolando. Levantei o aparelho. Você vê isso? Essa é a verdade que você estava escondendo. E agora, todo mundo vai ver também. Ela arregalou os olhos em pânico e estendeu a mão, tentando pegar o celular, mas eu dei um passo para trás, não avisei. Foi isso que você fez. Você não consegue controlar a narrativa. Ela desabou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas eu não senti nada. Nem pena, nem raiva. Só um vazio frio. A mulher em quem eu confiava, amava e com quem estava construindo uma vida, tinha se tornado uma estranha. Naquele momento, me virei e fui em direção à porta, o peso de tudo caindo sobre mim enquanto a deixava ali, parada sozinha na bagunça que ela mesma criou. Enquanto saía do quarto do motel, ainda segurava meu telefone com força. A gravação tinha parado, mas o peso dela, de tudo que ela capturou, parecia esmagador na minha mão. Minha mente estava um turbilhão de emoções, mas a raiva subia cada vez mais, queimando mais forte a cada passo que eu dava em direção ao meu carro. Me sentei no banco do motorista, fechei a porta e me recostei, olhando para o telefone na minha mão. O vídeo era uma prova inegável, indiscutível da traição dela. Reproduzi o som da voz dela, sua presença ao fundo e os olhares deles, gravados em cada segundo da gravação. Eu não sabia o que fazer com aquilo. No começo, uma parte de mim queria manter tudo em segredo, guardar como um escudo contra as mentiras dela. Mas outra parte de mim, a parte alimentada pela dor, queria que a verdade fosse vista. Quando meu dedo pairou sobre o botão de compartilhamento, eu admito, não estava pensando claramente. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era que outra pessoa soubesse, que alguém visse o que eu estava passando por causa dela. A família dela veio à minha mente imediatamente. Eles sempre foram próximos de mim, me trataram como parte da família. Os pais dela, os irmãos, todos eles me amavam, e eu sabia que eles ficariam tão surpresos com aquilo quanto eu. Antes que eu pudesse duvidar de mim mesmo, meu dedo tocou o botão. Enviei o vídeo para o grupo da família. Sem legenda, sem explicação, só o vídeo bruto, como se dissesse, e isso é o que está acontecendo, essa é quem ela é. Meu coração disparou assim que vi a marca de verificação confirmando que foi entregue. No começo, não houve nada. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. O chat do grupo ficou assustadoramente silencioso, e por um breve segundo, me perguntei se tinha feito a coisa certa. Mas então as notificações começaram a chegar, uma sequência rápida de pings que quase me ensurdeceram. A mãe foi a primeira a responder, o que é isso? O choque ficou claro até mesmo no texto. Então, a irmã dela entrou na conversa, oh meu Deus, isso é real? Por favor, me diga que é falso. O pai dela, que raramente falava no grupo, escreveu, me ligue. As mensagens continuaram chegando, cada uma mais caótica que a anterior. Algumas eram direcionadas a ela, exigindo uma explicação, outras eram para mim, pedindo desculpas pelo que eu tinha passado, expressando incredulidade de que ela pudesse fazer algo assim. A dinâmica no grupo mudou instantaneamente. De repente, ela não era mais só minha esposa, mas uma filha, uma irmã e alguém que havia traído não só a mim, mas toda a família. E eu a vi digitando. O pequeno ponto na parte inferior da tela piscava furiosamente, mas nenhuma mensagem apareceu. Talvez ela não soubesse o que dizer. Talvez soubesse que não havia nada que pudesse dizer para consertar. De qualquer forma, o silêncio dela só fez a enxurrada de mensagens ficar mais alta. O irmão dela, com uma mensagem que se destacou, e eu nunca pensei que ela seria capaz disso. Estamos com você, cara. Foi um pequeno conforto, no meio de tudo,
saber que pelo menos eles não estavam defendendo as ações dela, não estavam tentando minimizar o que ela fez. Quando cheguei em casa, o chat já estava uma zona de guerra. A família dela estava dividida, em alguns tentando juntar as peças, perguntando há quanto tempo isso acontecia, outros questionando o caráter dela, e alguns tentando descobrir o que isso significava para o futuro. Eu não participei. Apenas sentei ali, rolando as mensagens, observando o mundo dela se desfazer em tempo real. Não foi até ver o carro dela entrando na garagem que percebi o que eu tinha feito. Ela invadiu a casa, o rosto vermelho de raiva, o telefone firmemente agarrado em sua mão. "O que diabos você fez?" ela gritou, a voz embargada sob o peso do pânico. Eu não vacilei. Não levantei a voz. Apenas olhei nos olhos dela e disse a verdade. "Se você não consegue lidar com isso, a culpa é sua." Ela abriu a boca, querendo argumentar, implorar, tentar fazer o que fosse para salvar a situação, mas eu não me importei mais. O dano já estava feito e, pela primeira vez naquela noite, eu senti que estava no controle. O telefone dela vibrou novamente, quebrando o silêncio tenso entre nós. Outra mensagem do grupo. Sem dúvida, ela olhou para o telefone, e a expressão dela mudou de raiva para desespero. Por um momento, só por um momento, eu senti uma pequena sensação de justiça. Aquela era a bagunça dela. Agora ela tinha que viver com isso. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Pela primeira vez em anos, acordei não com o som dela fazendo café ou correndo para o trabalho, mas com uma quietude que era ao mesmo tempo desconfortável e estranhamente pacífica. Sentei à mesa da cozinha, olhando para o meu telefone. O grupo da família ainda estava ativo, com mensagens chegando durante a noite. Algumas eram para ela, pedindo respostas que ela nunca dava, outras eram mensagens de apoio para mim, dizendo que eu não merecia aquilo, que eles estavam do meu lado. Ela não tinha voltado para a cama. Em algum momento, ela deve ter pegado um cobertor e dormido no sofá, ou talvez nem tenha dormido nada. Eu não verifiquei, não me importei. As poucas vezes que a ouvi se movendo pela casa, eu podia sentir sua hesitação. Parecia que ela queria se aproximar, mas não sabia como. O som dos passos parava do lado de fora da cozinha, depois ela recuava. No meio da manhã, finalmente quebrei o silêncio. Não para ela, mas para o pai dela, que me ligou novamente e deixou uma mensagem de voz, perguntando como eu estava. "Estou bem", eu disse, mesmo não sabendo se era verdade. "Obrigado por ligar, eu aprecio." A voz dele, do outro lado, era firme, uma mistura de simpatia e raiva silenciosa. "Todos nós estamos muito envergonhados por ela", ele disse. "Não foi isso que a gente criou ela para ser." Não foi uma ligação fácil, porque o pai dela, um homem que eu sempre admirei, parecia completamente quebrado. Ele me perguntou o que eu ia fazer, se eu iria perdoá-la ou se estava pensando em ir embora. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu me permiti dizer as palavras que estava evitando. "Eu não acho que posso ficar com ela." Ouvir isso em voz alta fez a decisão se firmar na minha cabeça. Não havia como voltar atrás, não havia como reconstruir a confiança que ela destruiu tão completamente. Desliguei a ligação e fui para o quarto. Peguei uma mala e comecei a fazer as malas, não porque eu não pertencesse ali, mas porque eu não queria mais ficar ali. Ela me encontrou no quarto, parada ao lado da mala aberta, dobrando camisas e colocando-as dentro, sem pressa. "Então é isso?" ela perguntou com a voz embargada. "Você vai embora?" Eu parei, olhei para ela, realmente olhei pela primeira vez desde ontem à noite. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados de tanto chorar. Ela parecia uma estranha. "Você foi embora primeiro", eu disse, calmamente. "Eu estou apenas seguindo a sua liderança." O rosto dela se contraiu, e ela se sentou na beirada da cama. "Eu não queria que isso acontecesse", ela sussurrou. "Eu fui estúpida, fui egoísta. Por favor, me deixe explicar. Deixe-me consertar isso." Eu balancei a cabeça. As palavras saíam mais facilmente agora. "Você não pode consertar isso. Você fez a sua escolha, e agora eu estou fazendo a minha." Fechei o zíper da mala e joguei-a sobre o ombro. Ela não tentou me impedir quando passei por ela, embora eu pudesse ouvir seus soluços baixos atrás de mim. Quando cheguei à porta, parei, não porque tivesse dúvidas da minha decisão, mas porque percebi que eu tinha algo a dizer. Me virei para encará-la. "Eu te amava", eu disse com a voz firme. "Eu faria qualquer coisa por você, mas agora eu nem sei quem você é, e eu não quero."
Os soluços dela ficaram mais altos enquanto eu saía pela porta e a fechava atrás de mim. Fiquei na varanda por um momento, respirando fundo e deixando o ar fresco limpar minha cabeça. Pela primeira vez em horas, senti algo próximo ao alívio. O peso que eu carregava desde a noite passada não tinha desaparecido, mas estava mais leve. Quando entrei no carro e comecei a dirigir, eu não tinha um plano. Não sabia para onde estava indo, nem qual seria o próximo passo, mas pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti que tinha o controle de novo. E isso foi o suficiente, por enquanto. Isso foi o suficiente.